quero aqui dar as boas-vindas aos novos parlamentares dessa Casa de Leis, o vereador Michele, o vereador Wilson, o vereador Diego Guimarães, a vereadora Maísa Leão. Hoje, dia 7 de novembro de 2022, fui convocado na última sexta-feira pela vereadora Michele, solicitando uma reunião extraordinária da Comissão de Saúde, Previdência, Constituição e Assistência Social. Então, nesse momento, eu quero passar a palavra à vereadora Michele, a qual foi a excelentíssima que convocou essa reunião, para que possamos dar início, saber das pautas, dar-se a entender e poder, como comissão dessa Casa de Lei de Cuiabá, poder ir a fundo a cada situação e tentar, de alguma forma, resolver com o Executivo, com a própria Secretaria de Saúde. Com a palavra, vereadora Michele. Muito obrigada, doutor Luiz Fernando, presidente dessa comissão. Primeiro, quero agradecer o fato de ter atendido prontamente ao meu pedido dessa reunião extraordinária com a Comissão de Saúde. Agradeço a disposição e realmente quero dizer que se faz necessário termos essa extraordinária, visto que a nossa saúde em Cuiabá pede socorro já tem um tempo e nós, como comissão, estamos aqui para não só discutir, mas encontrarmos uma forma de avançarmos, né? Então, quero dar bom dia aos vereadores que estão presentes, a todos os servidores dessa casa, vereador Demilson Nogueira, vereador Diego Guimarães, que é titular da Comissão de Saúde também, vereadora Maísa Leão. O que me motivou a pedir essa reunião extraordinária, obviamente que todos que vivem em Cuiabá e acompanham minimamente os trabalhos dessa casa sabem que desde o início deste mandato, no ano passado, nós temos feito diversas denúncias com relação à saúde. E as denúncias, elas não estão de maneira nenhuma mudando. Ou seja, entra ano, entra mês, sai mês, a secretária vem fazer prestação de contas, mas os problemas em si não se resolvem. Inclusive, nós estivemos na sexta-feira da semana passada na Secretaria de Saúde para levar algumas denúncias com relação à falta de pagamento de salário, falta de pagamento de incentivo e com uma possível probabilidade dos médicos entrarem em greve. Lá foi nos informado algumas situações que inclusive nos chocou, que foi o caso de que os incentivos pagos à saúde, aos médicos, além deles serem irregulares, não existe nenhuma prerrogativa para que o município faça isso, e ele vem fazendo isso até então. Esse dinheiro não tem nenhuma prestação de contas, esse dinheiro ele vem sendo pago de forma equivocada, foi encontrada essa irregularidade, esses médicos só iriam receber até setembro. Nós estamos em novembro, esses pagamentos estão atrasados, eles estão denunciando, mas eles não foram informados de forma oficial que esse incentivo não será pago mais. Então, eles estão questionando, né, a falta de pagamento, enquanto que a Secretaria diz que esses pagamentos não serão mais feitos porque são irregulares, mas isso não chegou de forma oficial. Então, assim, a gente tem dois problemas aí, a falta de pagamento, o pagamento indevido, o dinheiro que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe como isso é prestado conta, já que ele é irregular, né? Então, nós temos essa situação. Aí, mais do que falta de pagamento do salário, porque assim, foi nos informado que o salário dos médicos está em dia e que a única coisa que estaria em atraso seriam os incentivos. Mas as denúncias que nós temos recebido é que a empresa terceirizada da FEMEI Saúde, os médicos estão há 3 meses sem receber o salário, então não é incentivo, o salário. E essa empresa terceirizada diz que eles não estão pagando os médicos porque a Secretaria de Saúde não está fazendo os repasses necessários. Então, há 3 meses, médicos estão trabalhando sem receber os seus salários. Uma coisa é salário, outra coisa é incentivo. Fato é, nenhum dos dois está sendo pago pela terceirizada, segundo essa informação da terceirizada e dos médicos contratados, e pelos servidores, segundo a própria Prefeitura e a Secretaria de Saúde, que esses incentivos não estavam sendo pagos. Bom, isso é uma pauta, pagamento dos médicos. A outra pauta é a pauta que eu venho sendo repetitiva e, infelizmente, né, não gostaria de ser repetitiva nessa pauta,
Infelizmente é impossível, eu trouxe aqui denúncias que eu fiz ao Ministério Público. Eu atualizei todas essas denúncias, inclusive com as denúncias deste final de semana, na UPA do Pascoal Ramos, na UPA Morada do Ouro e na Policlínica do Cochipó. Inclusive eu tenho um documento aqui, que é uma CI oficial, de uma comunicação interna dos médicos, assinado por 3 médicos da Policlínica do Cochipó, que diz respeito à falta de insumos básicos para o trabalho desses médicos e para a manutenção do atendimento dos pacientes. Dentro dessa CI, onde os médicos comunicam que está quase impossível eles continuarem o atendimento, está faltando o básico, como luvas de vários tamanhos, coletores de urina, e eu recebi isso aqui na fonte oficial, e denúncias de pacientes que estavam tendo que comprar os coletores de urina e de fezes porque não estava disponível. Catéter 22, catéter 24, abaixador de língua, que é o básico, gente. Como essa reunião está sendo gravada, para aqueles que vão assistir, abaixador de língua é aquele palitinho que parece de picolé, que é uma coisa tão básica quando você chega a ser examinado. Isso também não está tendo. Medicamentos diversos, inclusive medicamentos para dor, como o tramadol e a morfina. O tramadol também bem básico para uma unidade de saúde, como uma policlínica, não tem. Anticonvulsionantes que foram citados 6. Então, assim, a gente sabe que quando falta um medicamento, se tem um subtipo daquele medicamento, se tem outro que faça a mesma função, ele é usado. Nesse caso, 6 anticonvulsionantes estão faltando, o que nos deixa claro que está praticamente impossível. Se alguém chegar convulsionando na policlínica, não vai ter. Por quê? Porque está faltando 6. Então, eles ficam sem opção de utilizar ou de fazer esse atendimento. Antibióticos também estão faltando. Antihipertensivos. Até então, a gente vinha denunciando a falta do losartana, mas além do losartana, ainda não tem o nifedipino e a furosemida, que também eles citam alguns outros aqui, ficaria impossível de você medicar uma pessoa que está com pressão alta. E também faltando esparadrapos, álcool. Vamos deixar claro aqui que o álcool é o básico, né? Principalmente para uma realidade de pandemia. É o básico de tudo começa no álcool ali, também álcool. E soro fisiológico de 500 ml, de 250, de 100 ml e abacate também. Tudo isso que eu citei, senhores, foi uma denúncia da Policlínica do Cochipó que eu recebi de pessoas, né, cidadãos comuns que foram lá para atendimento e não puderam ter, e aí isso veio confirmado com essa CI, que é um documento oficial interno dos médicos informando, e aqui eu quero até citar para que fique na fala dos próprios profissionais, onde eles fizeram, depois de toda a denúncia, eles fizeram questão de deixar aqui uma mensagem. Essa situação está ficando cada vez mais insustentável. Não temos como prestarmos um serviço em sua excelência se não tem o mínimo, se não tem o material, nem um amparo possível. Por isso, pedimos que as medidas cabíveis sejam tomadas para o bem da população que necessita do atendimento desse estabelecimento. Isso eu estou falando na Policlínica do Cochipó. Na UPA Morada do Ouro, estão faltando isso, lembrando, senhores, só desse final de semana, eu tenho mais uma série de documentos aqui dos últimos meses, mas só desse final de semana na UPA Morada do Ouro, faltando seringas, falta linhas de sutura, inclusive a pessoa que me denunciou disse que se alguém chegar lá com qualquer tipo de corte, mesmo que com risco de hemorragia, tem que procurar outro lugar porque não tem linha de sutura. Falta equipo, falta abacate, falta o tramadol e a morfina, que também estão faltando no Cochipó. Também continua sem a radiografia, não tem soro fisiológico, não tem eletrocardiograma e, eu esqueci de citar, com relação aos incentivos, 19 médicos me procuraram dizendo que esse incentivo está em atraso. Desses 19, a gente tem aí uma clareza de que não foram informados, como a secretaria disse que havia informado. Tá? 19 médicos que estão sem receber. Atraso agora do salário, tá?
estamos aqui para dizer que a situação da UPA Morada do Ouro, da Policlínica do Cochupó e também de algumas outras denúncias que eu tenho aqui, de insumos básicos e tal, eu não vou citá-los nominalmente porque eles se repetem, né? Poucas mudanças entre um e outro. O que me motivou foram essas denúncias, a convocar essa reunião extraordinária, porque o que não dá é a gente continuar recebendo denúncias, continuar fazendo requerimentos, continuar levando ao Ministério Público, eu falar na tribuna e, de alguma maneira, a gente não avançar naquilo que precisa ser avançado, que é a situação melhorar, né? E aí eu fiz essa convocação para, de alguma forma, a gente pensar junto como que a gente pode avançar nisso. Na última vez, eu acredito que o senhor se lembra, senhor presidente da comissão, doutor Luiz Fernando, que nós estivemos no TCE, depois daquele relatório que foi dado notoriedade, constatado pelo TCE, daquela situação da saúde, que é essa situação, a precariedade na estrutura física, a falta de medicamentos e todas. Eles pediram para que fosse feito um plano de ação de enfrentamento, e esse plano de ação ele tivesse providências, ele tivesse um encaminhamento de solução para tudo que foi citado. Foi dado 180 dias. E eu não sei como está isso, não terminou o prazo porque foi no início de junho, mas o que eu sugiro dessa comissão é que nós, como comissão, não como vereadora Michele, ou como vereador Demilson, Maísa ou Diego, que nós, como comissão, pudéssemos pensar em algo que fizesse com que a secretaria se comprometesse com todas essas denúncias que vêm sendo registradas, né? Por exemplo, queremos saber como está esse plano, né? Esse plano que foi pedido em junho, no início de junho. Em que pé está esse plano de enfrentamento? Em que pé está a realização da compra desses insumos que eles vêm faltando mês a mês? Eu tenho aqui, inclusive na minha denúncia ao Ministério Público, desde agosto, eles vêm faltando. Aí compra, uma semana tem, outra semana não tem, outro mês não tem. Como que está essa situação? E também a questão da contratação dos médicos. E outra coisa, nós, de repente, como comissão, pudéssemos sempre ter que passar no plenário a convocação da secretária para falar de denúncias, porque quando ela vem para falar de relatório, de números, e a gente fica restrito naquilo que a gente pode ou não perguntar, porque ela não tem a necessidade de responder. Então, eu gostaria que nós pensássemos juntos. Eu pensei em três estratégias, né, opções, e aqui deixo a convocação da secretária em nome da Comissão de Saúde para tratarmos dessas denúncias pontualmente. Outra coisa, para que nós tivéssemos informação desse plano de enfrentamento com relação a todas as denúncias que foram feitas ao longo dos últimos anos, inclusive esse pedido feito pelo TCE, e também uma sugestão. A sugestão de que muitas vezes nós fazemos denúncias e não colaboramos. Então a gente pode colocar aqui o seguinte, que nós pudéssemos fazer um compromisso, pelo menos assim, a Comissão de Saúde, fazer uma destinação de emendas para a saúde em específico, em conjunto, para que a gente contribua com relação àquilo que vem acontecendo, seja na compra de insumos, medicamentos ou até pagamento dos médicos. O que a gente precisa encontrar aqui é uma saída de que nós, de alguma maneira, possamos contribuir com a saúde, e existe um valor X que diz respeito às nossas emendas. Esse valor X até então não vinha sendo pago, né? Eu, como vereadora de primeiro mandato, não tive notoriedade de que o que não foi pago ano passado seja pago esse ano, ou esperança do que esse ano vai ser pago. Então, vamos fazer, de repente, um compromisso de que nós, com aquilo que é de direito nosso, existe recurso para isso, pudéssemos fazer em conjunto, né, essa destinação de parte das nossas emendas, para que esses problemas que vêm sendo tão recorrentes, eles de alguma maneira tenham expectativa de ser sanados. Então, assim, eu tenho muitas denúncias aqui,
E não só eu tenho certeza que assim como eu, os demais vereadores têm denúncias aqui. Eu tenho, assim, gente, são folhas e mais folhas, mas para não tomar o tempo de vocês, até porque eu sei que vocês também têm essas denúncias, a gente pode pensar e ficam as minhas sugestões. Agora eu gostaria de ouvir daí a contribuição dos outros vereadores. É isso. Uma sugestão bem rapidinho. Claro. Você tem site, sim. Eu vou ser bem sucinto na minha fala, até porque nós precisamos deliberar quanto à possibilidade da convocação da secretária na Comissão de Saúde. Mas me é muito oportuno cumprimentar aqui, nessa primeira cumprimentar o Dr. Luiz, cumprimentar a Michele, Maísa, Diego, e parabenizar, viu, Maísa, a iniciativa que você teve em convidar outros colegas vereadores para que pudessem estar ali naquela fala, até para não ficar depois desmentida. Lá eu não falei isso. Ali, Diego, quando nós tivemos a Secretaria de Saúde na quinta-feira, dado essa questão da falta de pagamentos de algumas verbas para os médicos, surgiu uma questão de um tal de incentivo. De final de semana. Bom, De final de semana. é um incentivo de final de semana. É importante registrar que existem alguns prêmios que estão consolidados Na no legalidade. orçamento, que é o prêmio de saúde e insalubridade. O que foi levantado pelo Gilmar Cardoso, com todas as palavras, e eu fiz a pergunta novamente porque a gente ficou perplexo, é que o incentivo de final de semana, ele é irregular. Pois é, justamente E isso. ele não existe. E daí nós perguntamos novamente, ele não existe, ele vem sendo pago? Ele falou sim. Ele foi instituído por quem? Por outra secretária, mas dessa gestão. Então o que nós perguntamos para ele é desde quando isso foi instituído, é pago a quantos médicos e quanto já foi pago até hoje. Então, a minha fala, ela vem justamente nesse encaminhamento de mostrar a importância de, às vezes, nós estarmos em mais de um parlamentar, porque é o seguinte, eu sou capaz de repetir o que o secretário Gilmar disse, Maísa e Michele, e reproduzimos a mesma fala. Então, não tem como dizer que nós estamos construindo uma mentira. Então, é de suma importância esse chamamento da secretária aqui, porque ele tem que explicar. Alguém está pagando de forma ilegal e alguém está recebendo de forma ilegal. E quem vai devolver esse dinheiro? Né? E quanto à série de denúncias que a Michele relacionou, que a vereadora Michele, isso de toda a Cuiabá já conhece, sabe, o desmando da falta de zelo e da falta de cuidado. Por exemplo, tive na UPA Verdão, que é um cidadão que está lá há 10, 12 dias, como foi na quinta-feira, deve estar há 15 dias lá, sendo que ele deveria ficar 24 horas ou 48 horas. Mas por que essas pessoas não são transferidas? Não são transferidas porque, para no HM7, nós fizemos uma visita lá, a visita toda maquiada, pode, arroz para tudo, mas se nós não formos lá nos leitos, lá nos leitos é que são os problemas. O que está acontecendo? Não pagam fornecedores. Não estão escolhendo a quem pagar, acho que estão pagando os amigos. Então não desafoga a UPA, porque lá não faz a cirurgia, as pessoas têm que ficar lá 12, 14, 20, 30 dias esperando a cirurgia, que poderia ser resolvido de pronto. Por exemplo, tem uma senhora lá, eu não me lembro o nome, mas está aqui na agenda, quebrou a perna. Uma simples cirurgia. E mandaram embora para casa, mas não está lá ocupando o lugar do fornecedor. Então essa é a gestão. Para encurtar, eu sou plenamente favorável à convocação da comissão de membros suplentes da comissão, então está faltando o titular aqui, que é o vereador Marquinhos, Esteve já saiu, a Michele, que também é suplente, nós estamos aqui para defender essa convocação. Então, bem sucinto, para dizer a você, olha, perfeito, na dúvida, vamos sempre chamar um colega para que você sirva até de testemunho. Obrigado. Se me permite, senhor presidente, eu quero cumprimentar também Vossa Excelência, a vereadora Michele, que é a vereadora Maísa Leão, o vereador Denis Nogueira e todos os servidores dessa casa. Eu acho que também, cara, inclusive, estava recebendo agora uma ligação, falei que não poderia atender, a senhora Samira, minha irmã da Igreja Adventista, lá do Pedra 90, dizendo que está na UPA, Pascoal Ramos, está um caos lá.
se ela mandasse um áudio, ainda não mandou, mas não está o caos, falta de médicos, falta de medicamentos. Eu acho que eu gostaria de endossar aqui a sugestão da vereadora Michele para a convocação da secretária, para que responda de forma específica essa pauta, falta de medicamentos, pagamento de médicos, cientistas e todos. Desde logo manifesto meu voto favorável. E também gostaria muito de sugerir aqui a convocação do prefeito. Que nós, de maneira conjunta, façamos a assinatura de um requerimento para a convocação do prefeito Manuel Pinheiro. Por quê? Porque acaba que fica muito aquela desculpa também de secretário de que na gestão anterior, da outra secretária, não sei, agora estou tentando ajustar. Aí amanhã muda de secretário de novo, aí vem nova secretária, estou tentando aqui equalizar tudo. Então vamos convocar o prefeito, levar para a plenária, aí eu acho que precisa da aprovação do plenário a convocação do prefeito, mas eu sugiro que conjuntamente assinemos, se não, quem não quiser assinar, eu obviamente já irei pedir para a minha assessoria preparar esse requerimento e a gente possa conjuntamente apresentar o requerimento de convocação do prefeito Manuel Pinheiro para que venha em plenário, para que venha a Câmara Municipal de maneira oficial, nada de reuniões a portas fechadas, nada de visitas maquiadas, para que ele possa responder como gestor há 6 anos em Cuiabá praticamente o que está acontecendo com a nossa saúde. Então fica essa sugestão. De qualquer sorte, já deixo informar que amanhã vou estar com esse requerimento em mão para que a gente escolha assinaturas e apresentemos amanhã em plenário a convocação do prefeito Manuel Pinheiro também, porque a secretária nós podemos fazer aqui pronto, a comissão já o faz, acredito que será aprovado e manter já meu voto favorável, e no mais sugiro a convocação do prefeito e do gestor, para que ele possa estar aqui com a Câmara Municipal. E desde logo peço licença, como eu disse, eu tenho um dentista agendado às 11 horas, já faltei semana passada, eu não posso faltar. Obrigado mais uma vez, parabéns, vereador Michele e doutor Luiz Fernando, por iniciativa da reunião. Posso fazer as contribuições e vocês comentam? Sim, obrigado, excelentíssimo vereador de Guimarães, pela colocação. Eu também sou a favor dessa pauta, da convocação do prefeito dessa casa, até mesmo porque ele esteve aqui apenas na posse, nós já vamos para 2 anos e ele nunca mais voltou. Então, é mais que notório tirar dúvida se está fazendo uma bonita, se é uma radiografia, mas a veracidade dessas denúncias da senhora. A senhora pode nos só deixar bem claro. Veio por parte de médicos, de servidores, veio via redes sociais. Só isso que nós gostaríamos de saber. Doutor Luiz Fernando, as nossas denúncias, nós temos um canal direto com todos os cidadãos, via rede social. Meu telefone é divulgado, tem um WhatsApp só para denúncias, onde o cidadão tem contato direto comigo. Então eu recebo via WhatsApp, via telefone, via rede social. E essa documentação que eu li, que é um documento interno, uma CI dos médicos, está assinado pelos médicos, tá? São 3 médicos assinando essa que é com relação à policlínica do Cochipó. Da Morada do Ouro, da UPA Morada do Ouro e da UPA Pascoal Ramos, são denúncias de cidadão comum que está ali com maior desespero e não consegue ser atendido. Além das denúncias do cidadão comum, nós temos denúncias de servidores, sim, denúncias de servidores que sofrem diariamente represálias por estar denunciando a realidade da saúde. Então, assim, chegamos a esse ponto, infelizmente. Agora, a veracidade disso é só realmente olhar, não é só vereador ou um outro cidadão. Inclusive, tem uma série na TV Centro-América sendo exposta, que é com relação a todas as denúncias da saúde. Na sexta-feira, inclusive, a Morada do Ouro, a UPA Morada do Ouro, foi o alvo da matéria que foi exibida no Bom Dia Mato Grosso e no MPTV primeira edição. Passo a palavra para a Bom dia a todos. Agradeço a vereadora Michele pela iniciativa, presidente da comissão, vereador Luiz Fernando, por ter atendido de pronto. Eu acho que a gente precisa demonstrar para a população a nossa urgência em responder, porque é saúde e ninguém está pleiteando nada além de dignidade. Chamei os amigos vereadores, Dr. Demilson Nogueira e Michele, para me acompanharem na secretaria, no intuito de dar transparência para essa ida. Fui estimulada a ir até a secretaria
secretaria por diversos médicos, sendo que grande parte nos pede sigilo por medo de represálias. Isso já é um sinal muito ruim, porque se temos uma gestão que responde a reclamações fidedignas com represália, é mais grave do que a gente possa imaginar. Mas a CI, que a vereadora Michele leu, me foi enviada por uma das médicas que assinou, que se chegou ao limite, porque ela falou, eu estou no limite, porque eu estou correndo risco. Ao atender o paciente de forma precária, eu coloco em risco o meu CRM, porque eu posso depois responder por isso. Então, ela chegou nesse limite. O Dr. Aldeildo, presidente do Sindmed, provocou as primeiras investigações, inclusive levando ao Ministério Público essas denúncias de atrasos frequentes. E o que é muito grave, a gente ouve lá da Secretaria de Saúde que os médicos faltam trabalho, que os médicos simplesmente não comparecem, que os médicos são os irresponsáveis que estão agora sofrendo o resultado de suas irresponsabilidades. Então eu penso que um órgão municipal, oficial, para levantar esse tipo de informação, ele precisa comprovar, porque não foi a primeira vez que a gente escuta isso, que temos médicos na cidade de Cuiabá que são ou contratados ou via terceirizada prestadores de serviço para esse município e que esses médicos são simplesmente irresponsáveis, faltosos de suas obrigações. Então, cadê a comprovação dessa afirmação, que não foi feita só lá para nós no dia da visita, mas foi feita no dia da audiência pública do quadriênio? A gente escutou isso formalmente. Então, assim como nós temos que ter a comprovação das denúncias que recebemos, esse tipo de vácuo, uma frase tão grave, precisa ser comprovado. Então, eu também acrescento a solicitação desses resumos de folhas de ponto com os nomes desses médicos que são faltosos e irresponsáveis, porque nas minhas conversas com diversos médicos, o que nós temos recebido? Que eles estão sendo tratados de forma humilhante e depreciativa, eles estão sendo cerceados do exercício integral da profissão, porque está sendo colocado em risco até a atuação do médico sem a falta de equipamentos, com a falta de raio-x, com a falta de coisas básicas, inclusive para uma infecção entre um paciente e outro, está sendo impossível até prevenir o básico, e eles estão sendo pressionados a todo momento. O prêmio saúde é um prêmio que ele só existe para o médico que não teve nenhuma falta. A Secretaria de Saúde alega que eles estão faltando e eles alegam que estão comparecendo e o sistema não funciona. Alguém tem que comprovar o que está certo e o que está errado. O Gilmar Cardoso, que é responsável por essa área de atendimento e liberação dos pagamentos, falou isso do incentivo de final de semana ser irregular, que é muito grave, falou que os médicos são faltosos e nós perguntamos cadê a comprovação disso, e no momento não soube informar, mas diz que estão chegando relatórios. Relatou também que o atraso dos prêmios é porque eles pagam até 60 dias depois, que seria o correto, mas nós temos relatos de atraso desde junho, então nós não estamos falando de 60 dias. Então, assim, são informações vazias, são informações não respaldadas por documentos, são informações verbais. É muito grave quando um gestor da saúde diz que a gestão anterior, e a gente tenta pensar que era na prefeitura de um outro prefeito, mas não, era dentro da gestão Emanuel Pinheiro, que instituiu algo que é irregular. Isso que é irregular hoje é uma responsabilidade desta Secretaria Municipal de Saúde. Então, eu acredito que não só convocar a secretária para estar presente, bem como todos aqueles que são ordenadores de pagamento jurídico e os corresponsáveis por essa situação. Foi-me informado também que para o município de Cuiabá liberar os atendimentos para tratamentos oncológicos hoje, depois de um diagnóstico com mamografia, com outros exames, exame paparicular, é preciso um exame de cintilografia. Cintilografia este que não está acontecendo no município. Então, o município tem colocado como empecilho para início de tratamento de pacientes oncológicos um exame que não está sendo disponibilizado pelo município. Então, a partir do momento que isso
isso acontece, ele está inviabilizando o tratamento de pessoas com câncer. Porque se ele põe como obrigação a cintilografia e ele não fornece cintilografia há meses, e a gente precisa descobrir por que não está fornecendo, porque o contrato está vigente, porque eu pedi para a minha equipe levantar esse contrato da cintilografia, ele foi renovado, mas o exame não está acontecendo, a gente precisa correr mais ainda, porque daí volta como uma aparente retaliação aos filantrópicos. Eu não libero filantrópico para fazer o tratamento, porque assim nós vamos ter que pagá-lo, em retaliação a um comportamento que eu não aprovo. Então a gente tem muitas demandas, eu até acredito que a gente tem que formalizar as demandas que foram lidas hoje, para a gente pontualmente questionar a secretária e o prefeito e ouvir pontualmente a resposta de cada coisa, porque sempre as respostas são evasivas, confusas e misturadas, para que a gente faça reuniões que não levem a resultado algum. Eu acho que está sendo bem sucinta e direta essa reunião, só deixando claro mesmo que essa situação que ambos mencionaram, todos mencionaram, o médico, só para que vocês saibam, acho que ele sabe aqui, ele, a partir do momento que ele se submete, já seja via contato, ou até mesmo via concurso, ou via empresa terceirizada, o médico, a partir do momento que ele aceita a fazer uma UPA, uma policlínica, um hospital, se ele sabe que lá não tem raio-x, que não tem antibiótico, que não tem anticonvulsivante, que não tem diurético, que não tem tudo isso que a senhora acabou de mencionar, né? Quem vai arcar com isso, quem vai arcar com todo esse problema se gerar um processo, é ele mesmo, porque ele está se aceitando a submeter, a trabalhar nessas condições. Agora, claro, eu já passei por isso, tenho 21 anos de formado, e quando a gente forma, a gente quer ganhar dinheiro. Né? A gente já passou, sofreu um monte durante o período, a gente precisa trabalhar, para pagar as contas, para cuidar da família, enfim. Mas o que eu vejo, na grande maioria dos colegas que hoje estão nesses plantões, são médicos recém-formados, que ainda não sabem bem dos seus direitos também, porque eles devem imediatamente, da mesma forma que nós, como órgão fiscalizador aqui, como municipal vereador, estamos levantando isso aqui, que é muito importante, eles também devem fazer uma denúncia ao CRM, devem fazer uma denúncia ao Ministério Público também, e até mesmo se respaldar essa situação, porque se persistir isso aqui, tem que fazer uma greve mesmo, como você mencionou, quer dizer, se está a ponto de que salário atrasado, 3 meses, sem condições de trabalho, tem que sim, eu acho que é nada mais notório que se faça uma greve geral, com apoio da Câmara Municipal também, para que essas cobranças aconteçam e isso realmente mude. Mas nós temos aí patinado em cima desses problemas, porque todas as vezes que nós vemos aqui essa Casa de Leis cobrar a secretária e sua equipe técnica, ela ou sai pela tangente, você faz aí 5 questionamentos que a senhora acabou de anotar aqui, ela responde 2, não, aí o vereador persiste na pergunta, ela sai pela tangente e não sai com a resposta, ou se não falar que está tudo bem, que não é isso, que é mentira, que é falsa, né? Uma inverdade que está sendo levantada. Então, eu acho que a iniciativa do vereador Diego de convocar não somente a comissão tem a legitimidade de convocar de caráter de urgência a secretária e a equipe técnica dela de ordenador de despesa, se possível ainda essa semana, tá? E que possamos também convocar o prefeito do Rio Grande do Sul no plenário, porque isso está se tornando algo já insustentável totalmente, né? O TSE cobra, a Câmara Municipal cobra, a sociedade, os meios de imprensa cobram também, mas eu não sei até onde nós vamos chegar, né? Existe indício de que outra operação está sendo deflagrada mais uma vez na Secretaria de Saúde aqui do município. Eu não sou da inteligência da polícia, não me faço também, porque é até algo sigiloso, mas infelizmente, né? Nós vemos aí uma Secretaria de Saúde há 6 anos que vem patinando com sérios problemas, com situações aí que muito precárias e que é o papel nosso. Então, eu dou por satisfeito essa reunião, encerrado, eu acho que nós podemos já, ainda hoje mesmo, eu vou fazer isso, vou pedir assinatura de cada um de vocês. Queria só fazer um pedido antes de você encerrar, para pensarmos aqui e apresentarmos em conjunto um anteprojeto sobre a base salarial, a composição salarial do médico.
Porque hoje o salário base do médico está em torno de R$ 4.000. O senhor, como médico, sabe que esse valor é defasado, defasadíssimo. Aprovamos aqui recentemente um salário base para conselheiros tutelares de R$ 6.000. E o que os médicos têm informado a respeito dessa composição salarial? Os prêmios e os incentivos se tornam a grande remuneração e o salário é figurativo. E isso dá respaldo para esse cerceamento de liberdade dos médicos fazerem isso que o senhor falou, da denúncia e de tudo mais, porque na verdade eles são castigados com o não prêmio, com o não recebimento dos incentivos, e o salário base é o salário real. Se você fizer um comparativo com todas as capitais do Brasil, não existem médicos recebendo esse salário base. Então, essa é uma composição salarial que nós podemos apresentar como anteprojeto, uma reparação dela para que os médicos tenham mais autonomia e garantias e não fiquem dependentes de prêmios. Doutor, para ser parte desse encerramento, deixar a minha fala, deixa eu falar o seguinte, que a gestão do prefeito de Economia, ele perdeu a capacidade de gerenciar. Hoje, todos os cantos da cidade que você anda, se você está no piso, no asfalto, é um buraco dentro do outro. Você vai na educação, tem um monte de escolas, todas com reformas mal acabadas ou inacabadas. A saúde é o caos que nós estamos vendo. E nós já ouvimos lá atrás o prefeito dizer que o secretário de saúde era ele. Eu realmente creio que seja ele para ser tão mal gerido assim. Só pode ser ele, realmente, o secretário de saúde. Porque eu acho que quem está na pasta teria uma capacidade um pouquinho menor se tivesse liberdade de ação. Mas como não tem, e por vaidade aceita ficar no ar. Então eu acho de suma importância essa convocação de imediata da secretária Suela, da Comissão de Saúde, até porque a confissão feita pelo Gilmar, ela é gravíssima, porque está abrindo pagamento de forma ilegal. E também acolho essa propositora da vereadora Maísa, quando criar um teto para o médico. Tanto é que estamos buscando a pejotização, como foi anunciado para nós, para ver se atrai um ganho um pouco maior do que nós estamos falando de salário. Porque pejotização não é salário. É a contratação de empresas. Então, estão criando uma situação para atrair como é o melhor salário dos médicos. Agora, não é justo também você estar amarrando as pessoas, dando a ele um salário pífio e uma gratificação grande, um prêmio de saúde grande, como forma de atrair e você está colocando não, e aí eles falam que o salário está ok, só o incentivo não, né? É uma forma de você atrasar o incentivo, que é a maior parte do salário, dizer que o salário está pago em dia e só os incentivos que não. Desde que a gente sabe que o prêmio de saúde ele é legal, ele vem sendo pago, mas ele é maior do que o salário. Então, se a gente tem realmente um salário equiparado, justo e aprovado, a gente diminui as probabilidades de que eles deixem de pagar aquilo que é devido. Então, tem uma informação relevante aí também, que essa pejotização, né, fazer com que o médico se torne empresa, ela vai contra o que foi proposto pela desembargadora dentro do tribunal, que até está sujeito a uma intervenção na secretaria. A gente teve a informação que foi retomado o processo de que a gente precisa de uma composição de maiores concursados, porque esses concursados têm autonomia e não dependem de uma gestão. E com essa autonomia e essa segurança, eles vão poder pleitear por qualidade e lutar por qualidade, porque hoje, como o senhor disse, por medo de se tornar um desempregado, e infelizmente essa é uma realidade que hoje está na medicina também, que não acontecia no passado, eles ficam em silêncio. Então a gente precisa ver que aí, com esse movimento, a Prefeitura de Cuiabá está ferindo um acordo de fazer o concurso público e de dar autonomia para os seus profissionais. Mas aqui está encaminhando, nós estamos atentando muito para a questão médica, mas também nós temos que lembrar que os consultórios médicos também estão acontecendo a mesma coisa. Falta. Isso tem para atingir
E na condição de membro freelance dessa comissão, dado a ausência do Diego já deixou registrado, Macreano está ausente, tanto eu quanto o Michele, a vereadora Michele, eu vou falar por mim, como Michele por ela, nós manifestamos pela convocação da secretária. Só um adendo à conversa que vocês tiveram com o Gilmar, que o Gilmar, eu desde que ele foi nomeado nessa pasta, eu nunca tive dificuldade em relação a ele, até pela clareza e transparência que ele demonstra. Outra situação que ele me deixou bastante preocupado, e claro que o vereador Denilson tem batido bastante nessa tecla, de que o orçamento que foi já colocado para a saúde no passado que nós aprovamos, já foi para o ralo, né? Já não tem mais dinheiro, e é uma pasta que agora, nesses 60 dias que faltam para terminar o ano, vai passar, se já está tendo dificuldade agora, vai ter muito mais. Uma das coisas que ele me falou, em conversa pessoal com ele, falou: doutor Fernando, uma coisa que eu estou cortando na raiz aqui, existe RT para tudo. Existe RT para farmácia, existe RT de enfermagem, existe RT. E isso também não é legal, não é constitucional. Ou seja, além do salário, do prêmio saúde, a pessoa ainda ganha, vereador Denilson, ainda mais por CRT. É o cabidão, né? É um cabidão, exatamente. Então você pega, vamos dar um exemplo aqui, o Centro de Especialidades Médicas que está na Getúlio Vargas. Lá tem o RT médico, lá tem o RT de enfermagem, o RT da farmácia, o RT dos servidores, quer dizer, uma coisa absurda. Não tem como uma pasta como saúde sobrar dinheiro, meu Alexandre, para comprar medicamentos, para comprar luva, para comprar esparadrapo. Quer dizer, o orçamento não vai chegar ao Hoje final. ter um mínimo de estrutura básica para atender as pessoas, porque quem vai no centro de especialidades médicas sabe que aquela estrutura é desumana. Quem vai fazer um atendimento psicológico lá sai pior do que entrou. E aí fizeram o aluguel de um outro prédio que não cabe metade da estrutura. Então, assim, fica aluguel do prédio que tem metade, o outro prédio funcionando com os outros atendimentos, e a gente fica chovendo uma molhada. É o que eu disse, a capacidade de gestão acabou. Acabou, como você está colocando, a pessoa ia fazer um tratamento psicológico, se estava bem, sai de lá jogando pedra de avião. Sai lá jogando pedra de avião. Então, é o fim, lamentavelmente, eu tenho que dizer, é o fim que se encaminha a gestão do Manuel Pinheiro. Perdida, falta de gerenciamento em tudo. Só estou com se colocar o Gilmar está na gestão desde o início. Mudou de cargo agora. Mas será que não tinha alguém que estava vendo que esse dinheiro está empurrado? Só para finalização então do encaminhamento, o senhor, como presidente da comissão, vai fazer o requerimento de convocação para secretário? Não, o presidente da comissão e nós assinamos, né, votamos favorável, assinamos. Então fica a convocação da secretária Sueli para essa casa, para falarmos de todas essas denúncias. O senhor faz o requerimento também da convocação do prefeito Emanuel Pinheiro como comissão? Ao Diego? Ok. O requerimento para a vinda da secretária, nós vamos aprovar aqui agora. Nós vamos aprovar e o Luiz faz o encaminhamento com o resultado da votação. Só informando, eu acato o pedido de cada um de vocês, e assim de forma favorável também, até porque temos legitimidade para isso, a convocação de caráter de urgência imediata da secretária Sueli Allende, tá? Nós vamos fazer ainda hoje mesmo, vou pedir a assinatura de vocês até o final dessa manhã, para que possamos entregar no início da tarde a Secretaria Municipal de Saúde e definir uma data, se possível, claro, que é o nosso desejo, o desejo da grande maioria da população piauana, que seja essa semana essa vinda dela aqui. Tá? Eu dou por encerrado e agradeço a todos os servidores e a população que nos acompanha. Obrigado. Beijo, abraço.